Na aula passada, nós vimos sobre o final deste sistema mundano, como ele vai terminar no dia da volta de Cristo. Na aula de hoje, veremos como ficará este mundo após a destruição e a reação dos crentes e não crentes. Apocalipse 18:20 diz: Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Começando com a reação dos crentes, vemos que a própria orientação dos céus é que eles devem exultar sobre a queda de Babilônia, a queda do sistema mundano. E ainda explica a razão para exultar, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Você se lembra que lá em Apocalipse, capítulo 6, os crentes que já estão no céu pedem justiça sobre aqueles que os mataram na terra? Pois bem, na volta de Cristo, Deus fará vingança, Deus retribuirá. Por isso, agora, o céu se alegra, porque a justiça triunfou. Não considere isso como vingança dos crentes, não. Considere como justiça restaurada. Não se trata de ficar tripudiando, fazer uma comemoração, desprezando o adversário. Como você sabe disso, professor? Porque quem está comemorando são os santos glorificados. Logo, não há aqui qualquer desejo pecaminoso, intenção pecaminosa, não. É uma celebração pela justiça de Deus sendo aplicada. Portanto, essa alegria nos céus, ela não surge de um espírito de retaliação, mas da restauração da ordem divina, do triunfo da verdade sobre a mentira, da vitória da luz sobre as trevas. O crente, meu irmão, minha irmã, ele não pode chorar a queda do sistema injusto, não. Sabe por quê? Porque ele anseia pelo reino justo de Deus. Apocalipse 18:21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Você já viu alguma vez na sua vida uma pedra de moinho? Pois bem, é exatamente isso aqui. Pense no peso desse negócio. E aqui nessa imagem, o anjo toma uma pedra de moinho gigantesca e joga para dentro do mar. Com certeza, algo assim afundaria rapidamente. E a ideia é essa, que Babilônia afundou, digamos assim, para nunca mais voltar à superfície. E o texto é enfático: nunca, jamais será achada. Em outras palavras, Babilônia, o sistema mundano, não será reconstruída. Este mundo em pecado não voltará jamais. Diante disso, não invista sua vida no que Deus decretou destruir. Invista naquilo que é eterno, não nas coisas passageiras, temporárias, mas nas coisas que não têm fim, nas coisas de Deus, no reino de Deus, na obra dele. O verdadeiro cristão, ele deve pensar a longo prazo, não deve se firmar nas coisas desta vida, porque, como já disse Tiago em sua epístola, ela passa como uma neblina. Apocalipse 18:22. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Aqui é o silêncio da desolação. Após a destruição que Deus trará em juízo, não se ouvirá mais arpistas, músicos, tocadores de flautas, de clarins. A música será silenciada. A arte também será extinta. Diz que nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E por fim, todo o trabalho chegará ao fim, pois se diz que jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, para triturar, por exemplo, os cereais. Resumindo, tudo que estiver relacionado ao sistema mundano chegará ao fim. Essa é uma mensagem direta para o não crente. Tudo que ele aprecia, ainda que não seja pecaminoso em si mesmo, para ele
chegará ao fim. Não que Deus seja contra a música, Deus seja contra a arte, ou seja contra o trabalho. Muito pelo contrário. Todas essas coisas são dádivas de Deus. Porém, para o ímpio chegarão ao fim. Apocalipse 18, 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Não é só a música, a arte, o trabalho que vai chegar ao fim, não. O som das festas, as luzes das celebrações, tudo vai terminar em vazio. Nem aquelas coisas mais comuns do dia a dia, como, por exemplo, a voz feliz de um noivo ou noiva que estão prestes a se casar, será ouvida no mundo caído. A imagem dos noivos, ela é citada aqui porque ela aponta para duas coisas que chegarão ao fim para o não crente. Primeira delas, o amor. Não é isso que um casal de noivos nos lembra? O amor. Outra coisa, esperança no futuro. Nenhuma dessas duas coisas existirá mais para o não crente. Para ele, o amor chegará ao fim, especialmente o amor gracioso de Deus que o tolerou por tanto tempo. E também qualquer esperança no futuro, qualquer expectativa vai terminar. O texto é duro. Nem voz de noivo ou noiva jamais se ouvirá. Qual a razão? A razão é mencionada aqui. Os teus mercadores foram os grandes da terra. Os comerciantes deste mundo, aqueles comerciantes maus, eles obtiveram a grandeza deles em seu máximo grau. Gozaram de tudo que podiam, abusaram, fizeram tudo que estava ao alcance deles. Para quê? Para terminar nisso. Infelizmente, no sistema mundano, as pessoas viraram números, famílias viraram obstáculos, casamento virou custo, filhos viraram despesa, alegria virou produto, como se você pudesse escolher em uma prateleira. Fé virou marketing. Basta olhar as igrejas aí ao redor, tantas e tantas comercializando a fé, tudo visando ao lucro. Por isso os comerciantes, os mercadores são citados como um símbolo também deste mundo caído. Outras traduções revelam essa mesma verdade, sabia? Olha o que diz a Nova Versão Transformadora, NVT. Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres de noivas e noivos, pois seus comerciantes eram os poderosos do mundo e suas feitiçarias enganavam nações. A Bíblia para Todos, versão de Portugal, diz assim: nunca mais brilhará dentro de ti a luz da lâmpada, e deixará de se ouvir a voz do noivo e da noiva. É que os teus comerciantes eram os senhores da terra, e com os teus falsos encantos enganaste todas as nações. Sim, todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Essa feitiçaria não é uma referência a poções mágicas, não. Como acabamos de ver na edição de Portugal, ela diz respeito a falsos encantos. Como assim, professor? Preste atenção. Quando fala aqui nesse trecho sobre a feitiçaria de Babilônia, essa feitiçaria envolve os seguintes conceitos. Primeiro, engano, mentiras disfarçadas de verdade. O mundo nunca vai ganhar você revelando o que está por trás de tudo isso, revelando a maldade relacionada a todas essas coisas. Nunca, porque senão você não cairia tão fácil. Não é verdade? Por isso que o apóstolo Paulo diz que Satanás ele se faz de anjo de luz para enganar as pessoas. Então, se você disser para mim, mas eu não vejo tudo isso não que você está falando, eu acho que você está exagerando. Justamente, feitiçaria de Babilônia envolve engano, envolve ilusão. Como assim? Promessas que nunca se cumprem. As pessoas que vão no rumo deste mundo e o abraçam como se ele fosse a solução para todos os problemas, muitas delas acabam com mais e mais problemas. Depressão que não termina, falta de sentido, significado. A Babilônia, ela enfeitiça as nações com essas promessas falsas. Ela diz: se você consumir
será feliz. Se você enriquecer, será livre. Se você tiver poder, será seguro. Isso soa familiar para você? Essas mensagens, elas ecoam o tempo todo em nossa cultura e vai seduzindo os corações e vai seduzindo as mentes com essas promessas vazias. Em suma, qual é a magia de Babilônia? Qual é a sua feitiçaria? Qual é o seu encanto? Primeiro, prosperidade sem Deus. Dá para o homem ficar rico sem ligar para Deus? Sim. E por incrível que pareça, por uma bênção dele mesmo. Porque a riqueza nada mais é do que a expressão da graça comum de Deus. O profeta Ageu diz em seu livro que ele é o dono da prata e do ouro. Ninguém fica rico sem que Deus queira. E mesmo assim, muitos e muitos usufruem dessa bênção sem se dobrar ao Senhor. É isso que o mundo promete: prosperidade sem Deus, a riqueza material desconectada da fonte verdadeira. Ela promete também em sua magia, em seus encantos, poder sem justiça. Sabe aquela autoridade exercida por juízes sem qualquer respaldo na palavra de Deus? Aquelas sentenças compradas, aqueles julgamentos forjados, aquele sistema judiciário que condena os inocentes e liberta os malfeitores? A magia da Babilônia também tem a ver com prazer sem responsabilidade. É o famoso venha a nós. É o famoso somente os benefícios, nada de deveres. E as consequências? Ninguém quer saber das consequências. Para esses, o negócio é aproveitar esta vida, pois não haverá outra mesmo. Assim eles pensam. Por fim, a magia da Babilônia envolve riqueza sem limite, acumulação desenfreada, sem qualquer preocupação com o próximo e com Deus. Tudo isso hipnotiza as nações. A palavra é essa, hipnotiza, porque o mundo cria uma ilusão tão poderosa que nações inteiras caem sob seu encanto, perdendo de vista os valores eternos e a verdadeira fonte de vida e significado que é Deus.